Ok. E vamos lá, então. Quem é Durga Devi? Então, hoje a gente vai falar sobre Durga, mas também na nossa visão como Haribhaktas, como Vaishnavas. E Vaishnavas especificamente Haribhaktas, né? Devotos de Guruji. Então, existem muitas versões de muitas histórias que vão ser contadas aqui também, mas essas são as versões que dentro da nossa linha Guruji também conta e comenta sobre. Ok? Se tiverem dúvidas, ah, podem perguntar. Levanta a mão e pergunta. Então a gente vai começar pela palavra, pelo nome, Durga. Durga significa literalmente, a tradução literal é invencível. Vem da raiz Durg, que significa fortaleza ou algo difícil de ser atravessado. Então isso por si só já diz muito sobre ela, né? Forte como uma fortaleza, invencível. Então, aqui a gente vai falar de alguns aspectos gerais de Durga, geralmente mais conhecidos também, não é mesmo? Que é a fisionomia, a iconografia, tudo isso. Então, geralmente, Durga é mostrada como uma mulher de cor dourada. Ela geralmente veste roupas vermelhas, na sua forma mais tradicional, digamos assim. Ela aparece com até 18 braços. Vocês podem ver imagens de Durga com 2, com 4, com 6, com 8, até 18 braços. E a gente vai entender esses 18 braços mais para frente. Mas aqui vocês podem ver na imagem os 18 braços, essa forma dela com esses 18. Geralmente ela tem um semblante gentil e sereno. Lembrando que a gente está falando do aspecto de Durga, né? Às vezes as pessoas podem pensar muito na Kali, por exemplo, que é um olhar gentil, compassivo, mas também um pouco mais duro, talvez. Então, o olhar de Durga é um semblante gentil e sereno. Geralmente ela é montada em um leão ou um tigre, né? E ela age pelo bem e pela libertação. Esse é um ponto muito importante. E a gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso. Suas armas carregam consigo significados também simbólicos. E a gente vai ver isso mais para frente quando eu contar aqui a história da aparição dela como Durga, que vai explicar suas armas, seus braços, tudo isso, né? E uma coisa interessante é que em seu aspecto como guerreira, ou seja, com seu aspecto como Durga, ela não é consorte de Shiva, ela não é consorte de ninguém. Ela é Durga, né? Porque Durga é uma manifestação guerreira da forma de Parvati, que é a esposa de Shiva. Mas elas são ao mesmo tempo diferentes. Então ela nessa característica, nessa personalidade de Durga, ela é uma guerreira. E ali ela não é consorte de ninguém, ela é ela, por si só. Ok? Vamos lá. Então, eu queria trazer a perspectiva Vaishnava, que para nós é muito interessante, porque tem pessoas que podem perguntar, mas por que que a gente adora Durga sendo que nós somos Vaishnavas? Por que que ela é tão importante assim para nós, né? Então, a gente vai começar observando o nome de Narayana, nome de Deus. Shriman Narayana. Shriman tem no seu nome Shri, que remete a Lakshmi. E aqui por si só já diz que Narayana está sempre com Shri, está sempre com Lakshmi, sempre com Shakti. Então, a Shakti de Deus, a potência de Deus está sempre com ele. E logo a gente vai ver que Shakti é o potencial imerso na consciência de Narayana. Então, é o poder de Narayana manifesto. Okay? E esse poder, ele pode ter diversas personalidades, diversos nomes, diversas formas. E uma dessas formas e uma dessas personalidades, então, é Durga. Assim como tem Lakshmi, Sarasvati, Durga, Kali. E uma dessas personalidades, desses aspectos, dessa potência de Narayan,
é Durga. E para nós, na nossa perspectiva, ela, Durga, é irmã de Narayana. E logo a gente vai ver uma lila, uma história, no qual se confirma isso. Principalmente na história de Krishna, que a gente vai ver mais para frente, no qual ela aparece realmente cumprindo como um papel de irmã. Então, para a gente, ela é irmã de Deus, ela é irmã de Narayana. Sendo assim, ela é a intercessora. Então, ela é o poder que nos transporta desse mundo para casa, para Narayana. Então, se ela é o poder manifesto de Deus, se ela é o poder manifesto de Narayana, ela é capaz de nos libertar das nossas amarras, das nossas fraquezas, do nosso ego, e nos dá, então, a possibilidade de voltar para casa. E é por isso, principalmente, que a gente adora ela. Porque para a gente chegar a Narayana, para a gente ir a Narayana, é através da bênção e da graça dela. É ela que vai nos levar de volta para casa. Então, até aí tudo bem? Ok. Então, a gente vai ver agora um pouquinho das escrituras, né? Porque a gente fala muito de Durga, mas é bom entender também onde ela é mencionada, né? E também que escrituras dentro da nossa tradição como Vaishnavas ela é mencionada também, para a gente ter uma base e entender que ela também aparece nas escrituras que são importantes para nós. Então, a primeira aparição dela, no sentido de falar sobre ela, veio no Rig Veda, capítulo 10, hino 125. E eu botei ele inteiro aqui, porque a gente vai ler juntos, ok? Então, eu vou ler devagarinho e vocês vão acompanhando. Vamos lá. Então, eu sou a rainha, a colecionadora de tesouros, mais atenciosa, primeira daqueles que merecem adoração. Assim, os deuses me estabeleceram em muitos lugares, com muitas casas para entrar e habitar. Somente através de mim, todos comem a comida que os alimenta. Cada homem que vê, respira, ouve a palavra falada. Eles não sabem disso, mas eu resido na essência do universo. Ouçam todos, a verdade conforme eu a declaro. Eu, em verdade, anuncio e pronuncio a palavra que deuses e homens darão as boas-vindas. Eu torno o homem que amo extremamente poderoso. Torno nutrido, um sábio e alguém que conhece Brahman. Brahman, Deus. Eu dobro o arco para Rudra, Shiva, para que sua flecha possa atingir e matar aquele que odeia a devoção. Eu desperto e ordeno a batalha pelo povo. Criei a terra e o céu e resido como seu controlador interno. Né? Como a gente estava vendo agora, a potência, né? No cume do mundo, trago o céu, o Pai. Minha casa está nas águas, no oceano, como mãe. Daí eu permeio todas as criaturas existentes, como seu eu supremo interno, e as manifesto com o meu corpo. Eu criei todos os mundos à minha vontade, sem qualquer ser superior, e permeio e habito neles. A consciência eterna e infinita é eu, é minha grandeza habitando em tudo. Então, esse é dito que é um dos primeiros versos na qual ela é mencionada mesmo em escrituras sagradas para nós, né? Então, aqui no Rig Veda. E é muito interessante que aqui a gente vê que ela é mencionada como controlador interno, como potência interna, como manifestada em tudo. Porque se ela é a potência de Narayana, obviamente, se ela é o poder de Narayana, se ela é Shakti de Narayana, obviamente, ela está presente em tudo, porque Deus está em tudo. Então, só para isso não ficar confuso, né? De que ela está realmente em tudo e toda a criação é ela também. Então, agora vamos para as outras escrituras. Eu dei uma ênfase aqui no Mahabharata, que o Mahabharata é uma escritura muito importante para nós. É onde o Bhagavad Gita veio. E o Mahabharata
tem uma passagem muito específica quando Arjuna vai começar a lutar contra Bhishma, seu avô. E ele estava com Krishna, pensem bem, ele estava com Krishna do seu lado. E Krishna olha para ele e diz: ore para Durga, ore para ela, para você ser vitorioso. Imagina, Krishna estava do lado dele. E ele disse para ele orar para Durga. E ele fez. É conhecido como Arjuna Kruta Durga Stuti. É uma oração muito bonita, não botei ela aqui, mas eu estava lendo sobre ela, é lindo demais. Enfim, diz até que quem recita essa oração, todos os seus medos são extinguidos, né? E a pessoa sai vitoriosa. Então, essa imagem aqui do lado é quando Krishna, então, orienta Arjuna a orar para Durga. Então, ele faz essa oração e Durga aparece nos céus e responde a Arjuna. Então, ela responde isso aqui que eu coloquei aqui. Ela fala: dentro de pouco tempo, tu conquistarás teus inimigos, ó Pandava. Ó invencível, tu tens Narayana para te ajudar. Né? Ele estava com Krishna. Tu és incapaz de ser derrotado por inimigos, até mesmo pelo próprio portador do raio. Então, o próprio portador do raio é Indra. Indra era o pai celestial de Arjuna. Então, ela está dizendo que mesmo o pai dele, que supostamente seria mais poderoso, é incapaz de derrotar ele. Que ele tem, então, Krishna ao seu lado. E que por ter Krishna ao seu lado, ele já é vitorioso. Assim como todos nós. Já somos todos vitoriosos, não é mesmo? Então, então ela é mencionada no Mahabharata, nessa parte, e também é dito que Yudhishthira ora para ela também antes da guerra, no geral, começar. Então, no primeiro dia da guerra, antes da guerra começar, Yudhishthira também ora para Durga, para eles serem vitoriosos. Outra escritura que também é mencionada é o Ramayana. O Guruji acho que até falou sobre isso esses dias no Navaratri. Ele mencionou essa passagem do Ramayana, em que Rama, ele ia salvar Sita, né? Ele tinha que entrar em Lanka, que Sita estava presa lá, e ele tinha que derrotar o demônio Ravana. Só que para isso ele precisava orar para Durga, porque a cidade de Lanka e Ravana também, o demônio, estavam sendo protegidos por Durga. Então, para ele poder entrar lá e desempenhar o que ele tinha que desempenhar, ele tinha que receber a bênção dela. Então, ele faz uma oração para ela também, ele faz um puja. Existem várias versões dessa história, mas uma delas que eu acho muito bonita é que ele faz um puja e ele tem que oferecer 108 flores de lótus para ela. Só que ele só tinha 107. E ele pensou, e agora? Como é que eu vou atrás das 108, né? E ele lembrou que a mãe dele, uma das mães dele, disse que ele tinha olhos de lótus. Então ele estava a ponto de retirar os próprios olhos para oferecer como 108 eu não sei como é que se fala esse nome, 108 flores de lótus lá. E completar todas as 108. E Durga aparece, interrompe ele e diz que tudo que ele quisesse, ela daria. Porque ela era a sua fonte, ela era a sua Shakti. Então, tudo que ele quisesse, ela faria com certeza. Então, ela, nesse momento, abençoou ele e disse para ele seguir o que ele tinha que fazer, porque ela sabia que tudo que Rama fosse fazer sempre seria pelo bem da humanidade. Então, ele seguiu. Outra escritura que para nós também é muito importante, a mais importante, uma das, né, junto com o Guru Gita, é Srimad Bhagavad Gita, o famoso. Eu não botei o verso aqui para não entrar em muitos detalhes, mas Krishna menciona no capítulo 4, verso 6, quando ele fala que ele veio para o mundo através de sua potência, de sua Yogamaya, e que ele não é manipulado por ela. Então, aqui ele menciona, mais uma vez, sobre sua potência interna, que, em outras palavras,
é Durga e que, em outras palavras, é Yogamaya. Ela tem muitos nomes, como vocês já devem ter percebido. E outras duas escrituras, que não são Vaishnavas não são Vaishnavas, pronto, elas são mais da tradição Shakta, é o Markandeya Purana e o Devi Bhagavat Purana. Mas elas estão aqui porque o Guruji, a nossa tradição, também usa muitas orações que estão presentes nessas escrituras. Aquela Devi Shuktam, se não me engano, isso, Devi Shuktam, que é aquela Ya Devi Sarva Bhuteshu. Eles cantam muito agora no Navaratri, está presente dentro do Markandeya Purana e etc. Então, tem muitas orações que estão aqui que a gente na Bhakti Marga usa, e muitas histórias relacionadas às atividades que Durga fez, aos demônios que Durga matou, enfim, estão dentro dessas escrituras. Então, para a gente conhecer mais sobre ela, a gente tem que ler ou ouvir as histórias que estão dentro dessas duas escrituras. E uma que eu deixei aqui para o final, porque foi uma das mais bonitas, muito pelo comentário de Guruji, né? Que é que ela é mencionada no Srimad Bhagavatam. E aqui, quando a gente vai voltar um pouquinho, lembra que eu falei que ela é irmã de Narayana, né? Então aqui é a passagem da história da qual confirma que ela veio como irmã de Krishna. Nessa parte do Bhagavatam conta quando Krishna estava nascendo na Terra, né? Quando ele veio para cá. E Durga trocou de lugar com ele. Ela fez a Yogamaya dela, né? Fez todo o teatro para trocar de lugar com ele, para que ele não fosse morto, ele fosse salvo, e no lugar dele fosse ela que fosse morta, né? Ela não é morta, mas pronto. Que o tio dele queria matar o 8º filho de Devaki, né? Gente, eu tô falando meio por cima, é uma história mais longa, mas é só para tentar contextualizar aqui. Então, ela aparece, que nessa imagem mostra quando ela aparece, e ela avisa Kamsa. Ela diz: o seu matador, o seu Krishna que veio matar você, está vivo, nasceu e não está aqui. Ou seja, ela anuncia que ele iria matar ele em algum momento, que ele estava vivo, e ele não conseguiu matar o 8º filho de Devaki. Então aquilo deixou Kamsa num desespero. E antes dessa história toda acontecer, Narayana fala com Durga, tem um diálogo com ela, e ele menciona que ela iria ter muitos nomes, que ela iria ser adorada em muitos lugares, tal como ele. E aí que vem o comentário de Guruji, que a gente vai ler agora, que é: o Senhor abençoou sua própria Maya Shakti, Yogamaya, dizendo: assim como sou louvado na terra, à medida que as pessoas me adorarem, de agora em diante, elas também construirão muitos templos para te adorar. Eles vão te adorar, eles vão cantar muitos mantras para você, e eles vão te chamar por muitos nomes, como Durga, Bhadrakali, Vijaya, Vaishnavi, Kumuda, Chandika, Krishna, Madhavi, Kanyaka, Maya, Narayani, Ishani, Sharada, Ambika. O Senhor também disse que quem se abriga aos pés da mãe seja abençoado com Krishna Bhakti. Ó, esse ponto é muito importante para nós, né? Então, ao adorarmos Devi, ao adorarmos Durga, nós somos abençoados com devoção a ele, a Narayana, a Krishna. E é por isso que as gopis oraram para Katyayani Devi para obter Krishna como marido. Porque ela pode dar Krishna. Olha que lindo, né? Então, foi nessa passagem aqui que ela veio como irmã de Krishna para fazer com que Krishna executasse sua história na Terra aqui, que ele menciona então que ela a partir dali também teria muitos nomes, seria muito adorada. E para mim o ponto em que Guruji menciona que nós seremos abençoados com Krishna Bhakti por adorar ela já explica
o porquê que a gente adora ela, principalmente no Navaratri, canta para ela, porque ela realmente é capaz disso. E é o que a gente busca como devotos dele, né? Tudo certo por aí? Então agora eu vou contar duas histórias. Uma coisa que eu adoro, gente, é contar histórias. Então, escolhi duas histórias muito específicas para hoje. Então, a primeira história é do rei Surat, o comerciante Samadhi e o sábio Medamuni. Essa imagem que está aqui mostra os três: o sábio, o rei Surat e o comerciante. O rei Surat era um rei muito próspero, ele tinha um bom exército, e só que um dia ele foi derrotado pelos seus inimigos, tanto no exército quanto internamente, né? Os seus, como é que é o nome? Aquelas pessoas que ficam ao lado do rei, os conselheiros. Os conselheiros do rei traíram ele e conspiraram junto com o inimigo para derrotar o rei. Então o rei ficou super desolado e foi para a floresta. E caminhou na floresta, muito triste, muito desamparado, e chegou ao ashram do sábio Medamuni, que recebeu ele com os braços abertos e disse para ficar lá por uns tempos. Só que o rei Surat passava dia e noite, e ele continuava pensando nas pessoas que traíram ele, lembrava da família que também traiu ele, pensava o que estavam fazendo com o reino dele, né? Gastando dinheiro com obras que não precisava. Enfim, ele ficava preocupado realmente com a saúde e a prosperidade do povo, né? E aquilo não deixava ele em paz. Até que um dia ele foi para uma beira de um rio, dentro do ashram, e ele encontrou um comerciante chamado Samadhi. E o Samadhi olhou para ele e disse que entendia muito bem a situação dele, que ele tinha passado por algo semelhante, não na mesma proporção, mas ele também foi traído pela sua família. Sua esposa e seus filhos se tornaram muito gananciosos e expulsaram ele de casa. Então ele também ficava o tempo todo remoendo, lembrando da família, só que ele ainda sentia muito amor pela família, ele era muito apegado. Então, por mais que as pessoas tivessem feito tudo aquilo com ele, ele continuava ali naquele sentimento de como é que eles estão, o que eles estão fazendo, né, e tudo mais. E um dia esses dois decidiram, então vamos questionar Medamuni, o que vamos fazer? Como que a gente vai ultrapassar isso? E o sábio Medamuni, então, começa a contar as glórias de Durga. Começa a contar sobre a grande ilusão, o fato de que tudo isso aqui também faz parte de um teatro, digamos assim, e que tudo é conspirado para eles também crescerem espiritualmente. Enfim, começou a contar várias coisas, começou a contar as histórias em que Durga matava os demônios, suas vitórias, e eles começaram a se sentir muito inspirados. Então, depois que eles ouviram todas essas histórias de Durga, eles foram para o rio e foram fazer então um voto de que eles iriam orar para Durga por 3 anos. Então, no primeiro ano, ela estava ali fazendo austeridade muito rígida, só que eles ainda comiam certos alimentos. Aí depois, no segundo ano, eles diminuíram ainda mais a comida e as necessidades básicas. E no último ano, então, eles não comiam nada, eles não faziam nada. Só estavam ali focados na oração. E Durga, então, se sentiu muito satisfeita. Durga apareceu para cada um, individualmente. Perguntou: o que você quer? Então o rei Surat respondeu que ele queria o reino de volta e que ele queria ajudar a reconstruir o seu reino. É notório que Surat, ele não é um rei ganancioso, ele é um rei que realmente era muito preocupado com o bem-estar do seu povo e também com as caridades, com a espiritualidade, enfim. E ela disse para ele não se preocupar, que ele teria o reino de volta em alguns dias e que ele viveria
por muitos, muitos milhares de anos sendo rei desse local. E chegou para o comerciante Samadhi e perguntou, e você, o que você quer? E Samadhi disse, eu quero as respostas para me libertar das misérias desse mundo. Eu quero realmente a alegria divina, né? A libertação. E Durga ficou muito satisfeita com o pedido dele e disse que certamente ele teria o seu pedido atendido. Então, é dito que nessa história, Surat, o nome Surat significa atenção e Samadhi significa a libertação para além do mundo material, para além das limitações. E o sábio Meda Muni, Meda significa inteligência divina, inteligência conectada com a essência, com o divino. Então, quando a história por trás disso é que quando a atenção se perde do objetivo do samadhi, da libertação, é através da inteligência espiritual, ou seja, o papel do guru aqui, né? É através da inteligência espiritual que a gente vai voltar a ter o foco e conseguir atingir os nossos objetivos. Então, essa é uma das histórias mais conhecidas no Markandeya Purana. E também depois é dito que o rei Surat, tanto ele quanto o comerciante Samadhi, foram dos primeiros a espalhar a devoção sobre Durga na Índia. Então, eles cantavam suas glórias e espalharam, então, as suas histórias por toda a Índia. Então, essa é uma história. E a segunda é a mais esperada de todas, eu acho, que é a batalha contra Mahishasura. Né? A gente veio agora de 9 dias aí de Navaratri, e tem muitas pessoas querendo entender, tá? Quem é Mahishasura, que batalha foi essa, né? Ela batalhou por 9 noites e 10 dias. Então, a gente vai entender como que essa batalha se deu. E a sua vitória, no final. Então, para a gente entender quem foi Mahishasura, que é o demônio que ela matou, a gente tem que entender lá atrás que existiam dois asuras, dois demônios, chamados Ramba e Karamba. Karamba morreu com o tempo, Indra foi lá e matou ele, conseguiu matar ele a tempo, e Ramba não, Ramba continuou vivo e muito austero. Eles faziam muitos votos, muitas austeridades para conseguir bênçãos, muitas vezes para obter seus desejos pessoais atendidos, né? Como fortunas, vida eterna, aquela coisa toda que os demônios geralmente pedem, né? Eles nunca pedem libertação espiritual, clareza, não, eles só pedem o que os desejos internos, a ganância procura, né? Então, ok, Ramba ficou firme e forte lá na sua austeridade e foi atendido. Teve que ser atendido. Eles eram conhecidos como, os Asuras, né? Eram conhecidos como seres que faziam austeridades muito pesadas, muito duras, assim, e era muito difícil eles não serem atendidos por causa disso. Eles faziam austeridades muito rigorosas. E Brahma aparece para ele e diz: o que você quer? E Ramba diz: eu quero um filho muito poderoso, um filho que vá lutar contra todos os devas. Ele vai ser extremamente forte, ele vai ter a bênção de poder se modificar de forma, enfim, um demônio, né? Um asura super, hiper, mega poderoso. E Brahma disse, Tatastu, que assim seja, né? Então ele recebeu então um filho, que era o Mahisha, né? E o Mahisha, ele foi crescendo, e ele então começou a fazer também austeridades, como o pai. E fazia austeridades muito, muito fortes, muito pesadas, até que também foi atendido. E Mahishasura, como um asura comum, pediu vida eterna. Eu quero vida eterna. E Brahma disse:
não posso te conceder vida eterna. O mundo, a vida, ela nasce, morre, não posso te conceder vida eterna. Isso é além das leis do mundo, do universo. E Mahishasura falou, então tá, então eu vou querer que nenhum homem, nenhum deva, nenhum animal, nenhuma forma masculina do que quer que seja capaz de me matar. E ele focou na parte masculina, observem bem, porque na concepção dele, nenhuma forma feminina seria capaz de derrotá-lo, porque não são fortes na visão dele. E Brahma disse que assim seja. Então, a partir dali, ele começou a ser o próprio terror na vida dos devas. Começou a matar todo mundo e fazer o caos no universo e queria conquistar os mundos e aquela coisa toda. E chegou um ponto que os devas começaram a ficar meio nervosos, né? Derrotaram todos eles não sabiam o que fazer, porque ele tinha a bênção de não ser derrotado por nenhum deva, por nenhum homem. E foram então falar com Narayana e disseram: a gente não sabe o que fazer. Ele não pode ser derrotado por nenhum de nós e ele está fazendo caos no universo, ele quer destruir o universo. O que a gente faz? E Narayana disse: então a gente vai recorrer ao que ele mesmo disse. Vamos chamar por ela, pela mãe. Então, essa foto aqui, essa imagem, ela diz muito sobre o momento em que os devas se uniram e deram a sua energia para criar um corpo para que ela viesse. É muito importante ressaltar essa parte, porque existem contos de que eles criaram Durga, mas a gente entende que eles não criaram Durga, eles criaram, digamos assim, um receptáculo, o corpo do qual Shakti viesse e entrasse, e para cumprir o seu dever. Porque ela é Shakti, ela é a potência de Deus, então ela também é além da forma, né? Então ela veio e entrou nessa forma de Durga que eles emanaram suas energias. E foi nesse momento que ela, então, recebeu de todos eles as armas. Lembra que eu tinha falado lá no início? De 18 mãos? Então, é aqui que ela recebe as armas de todos eles. E essas armas, é dito que também tem um significado simbólico, que cada arma que Durga segura é uma qualidade para a gente usar para matar ou para aniquilar as nossas fraquezas. Então, é dito que ela tem a devoção, a alegria, a força, o foco, enfim, né? Só as qualidades que a gente precisa para derrotar o nosso próprio ego, nossas próprias fraquezas. Assim, ela veio. E o que acontece? Mahishasura ouviu falar desta jovem linda de tez dourada, extremamente poderosa, e ele quis casar com ela. Ela vai ser minha mulher. É tipo assim, não vou perguntar se ela quer, ela vai ser a minha esposa. E começou a enviar os seus informantes para ela. Só que todos os informantes eram mortos. Ela simplesmente matava todos eles. Até que um dia ele mandou um último e ela avisa o informante dizendo assim: eu só aceito casar com ele se ele for capaz de me derrotar. E aí o informante volta, ele dá risada, obviamente, né? Uma Mahishasura dá uma risada e fala: então tá bem. Então, vamos lá. Então foram para a guerra. Claro que, sendo um Asura e tendo o poder todo que ele tinha, tenham isso em mente, né? Ele não era qualquer Asura, ele era extremamente poderoso. Ele tinha capacidade de se modificar, lembra que ele tinha a bênção de se transformar em que quer que ele quisesse. Então foi uma batalha muito, né, muito longa, né? A batalha durou aí 9 noites, que são as 9 noites do Navaratri, e ele foi tomando vários aspectos nessa batalha. E um desses aspectos é chamado de Rakta Bid. Rakta Bid
ele tinha uma qualidade, um poder específico que era, se ele fosse cortado e uma gota de sangue caísse, ele multiplicaria. Então pensem, como que vai ser matar um demônio, sendo que se eu cortar ele, ele se multiplica, né? Muito complicado. Então é dito que nessa hora da batalha, Kali surgiu do terceiro olho de Durga, aqui nessa imagem, e Kali segurava uma tigela e ela, sempre que cortava Raktabid, ela pegava o sangue com essa tigela e glup, tomava. Então, literalmente, ela tomou todo o sangue, todo o Raktabid e derrotou o demônio. Eu não tô entrando em muitos detalhes, tá? Enfim. Então, se passaram essas 9 noites e cada forma, cada aspecto que Mahishasura tomava, Durga aniquilava. Durga matava. Então, não tinha para onde ele fugir. Isso mostra muito da nossa mente e dos nossos desejos, né? Sempre que a gente acha que a gente, pronto, derrotei aqui, cancelei um desejo, vai lá e surgem mais uns 10. Aí a gente vai ter que ir lá e se esforçar para passar por cima dos outros. Aí vai lá e surgem mais uns 30. E é assim a nossa mente e os nossos desejos, né? Eles nunca têm fim, eles sempre vivem se multiplicando, como muito, muito similar a Aractabid. Então aqui, novamente, ela demonstra o seu poder e a sua capacidade de nos ajudar a vencer todas essas nossas dificuldades, todos os nossos desejos, a nossa ganância, a nossa falsidade, enfim, todas as nossas qualidades negativas e que nos impedem de crescer espiritualmente, né? Assim como esses demônios. Então, é dito que no 10º dia, então, Durga, com seu tridente, crava seu tridente no pescoço de Mahishasura e mata. Então, hoje é esse 10º dia. Hoje é o dia que Durga matou Mahishasura e foi vitoriosa em sua batalha. E quando ela ganhou de Mahishasura, os devas se uniram e começaram a cantar glórias e glórias para ela, todas as qualidades de Devi. E é aqui que entra a parte que eu tinha mencionado também do Devi Shuktam, que é aquela oração. Ya Devi Sarva Bhuteshu. Essa oração inteira fala sobre as qualidades dela, justamente quando ela venceu a batalha. Então é muito bonita, recomendo que vocês depois deem uma olhada na tradução dessa oração. E também é por isso que ela é cantada todos os dias, durante o Navaratri. Então aqui, rapidinho, né, o Navaratri é um festival de 9 noites, como a gente passou agora. Nava é 9, Ratri é noite. E cada uma dessas 9 noites a gente celebra e glorifica um aspecto diferente de Durga. Cada aspecto tem uma história por trás, eu não vou entrar em detalhes. Tem uma postagem no Instagram que fala, né, resumidamente, sobre cada aspecto. Teve também as lives agora do Navaratri. Então, cada uma dessas devis nos lembram de uma qualidade específica para a gente trabalhar e para a gente orar mesmo por ser abençoados por ela. Para a gente conseguir superar as nossas misérias, a nossa mente, tudo que a gente já sabe, né? Nosso ego, nossas fraquezas. Eu gosto de falar fraquezas porque realmente são, né? São os que nos deixam fracos. Para nos fortalecer. Ela é que vai nos dar as bênçãos, ela é que vai nos dar toda a força, toda a alegria, toda a graça para a gente atravessar essas dificuldades. E hoje é o Dussehra, como eu falei, é o dia da vitória. Então, em toda a Índia, está também relacionado com Rama, mas o foco aqui é Durga, né? Então, em toda a Índia, é celebrado hoje o dia da vitória, o dia que o bem vence o mal. E esse é um dia também para a gente celebrar que o bem vence o mal dentro de nós. Que a gente conseguiu vencer uma batalha interna dentro de nós também. Então aqui diz, Dussehra celebra a vitória
do bem sobre o mal, que é demonstrada pelo triunfo da deusa Durga sobre Mahishasura. Esse dia auspicioso segue imediatamente após o festival de Navaratri, pois é dito que a Mãe Divina lutou com o demônio por 9 noites e 10 dias, como eu mencionei agora. Então, hoje é um dia muito especial para a gente refletir sobre as qualidades que a gente quer trazer para a nossa vida espiritual, o que a gente quer vencer internamente para alcançar os pés de Deus, para alcançar os pés de Narayana. Porque ela vai nos dar essa graça, ela vai nos levar, ela é quem vai nos ajudar nesse caminho. Então, o Guruji fala muito também sobre a gente orar para ela como mãe, né, como uma criança no colo da mãe, de pedir realmente, mãe, me leve, mãe, cuide de mim, me abençoe, principalmente no dia de Skandamata, né, que é literalmente a mãe de Skanda, para a gente orar para ela com essa atitude, como filhos que estão pedindo pela orientação e pela bênção da mãe. E aqui eu queria finalizar então com uma frase de Guruji, que é o resumo do porquê que a gente adora Durga, porquê que a gente celebra o Navaratri, porquê que a gente tem Durga nos nossos templos, porquê que a gente canta Durga Chalisa todas as terças-feiras nas orações dos templos, em todo o mundo. Então ele diz: é importante que seu objetivo seja correto. Seu objetivo ao adorar Mahadevi deve ser para alcançar a graça de Giridhari, para tê-lo, como as gopis fizeram. Isso é o mais importante, porque é isso que a sua alma anseia. Então, ela vai nos ajudar a alcançar o nosso objetivo como Haribhaktas, como devotos do Senhor. E Guruji afirma isso. E esse é o ponto principal para mim, é a chave. Então, dúvidas? Comentários? Apareçam. Nossa, achei muito lindo, super educativo e esclarecedor, porque tinha um monte de pontinhos aí que agora, depois de você falar, eu comecei a linkar, né? Porque são várias histórias que coexistem, vão se misturando uma com a outra, né? E tem horas que a gente não consegue fazer os links para justificar esses encontros, essas interseções, e foi muito lindo. Obrigada, Shri. Eu que agradeço. Mais alguém quer falar alguma coisa? É muito especial para mim falar sobre ela, porque ela é minha Ishtadevi. Ela é a minha deidade adorada por muitas e muitas vidas que Guruji me disse na iniciação, né? Então, falar sobre ela para mim é uma bênção. Então, ninguém tem dúvidas, ninguém tem perguntas, ninguém quer falar mais nada. Estamos aí, gente. Ok, vou entender que todos entenderam e todos estão satisfeitos. Obrigada, Shimute. Jai Gurudev. Jai Gurudev. Jai Gurudev, adorei. Falando com a Mana aqui. Foi bem explicadinho, adorei. Beijo. Então, que Ma abençoe todos nesse dia auspicioso, depois dessas 9 noites de Navaratri. Que hoje seja um dia muito especial para vocês. Que vocês continuem nas celebrações. Aqui já vão ser 10 horas. Então, eu já vou dormir. Mas vocês aproveitem esse restinho de dia para celebrar muito, muito a Devi. Então, vamos só cantar, recitar o Om e Shanti. Om. Shanti, Shanti, Shanti. Shri Guru Bhyo Namaha.
Harihi Om. Jai Gurudev. Jai Gurudev. Tchau, tchau, gente. Jai Jai Gurudev, Gurudev, gratidão.